Já vamos a encaminhar para o final do nosso bate-papo de hoje, mas temos ainda algumas questões para responder. Pelo que eu percebi, de facto, os nossos países perdem muito com isso, tanto na educação, tanto na saúde, como o Eduardo apontou. Se esses homens e mulheres que têm formações qualificadas não voltam, é porque os nossos sistemas de educação vai ficar com... E mesmo que alguns voltem, cerca de 20% ou 30%, ainda vai continuar com um problema sério no sistema para dar conta de um sistema de um país inteiro. O próprio sistema de saúde, por exemplo, aqui em Lisboa, em Portugal, muitos médicos bons são médicos africanos. Aliás, boa parte dos portugueses querem ser tratados por médicos não africanos, mas pessoas pretas que sabem muito, geralmente são muito bons, que ficam aqui. E isso não é o problema, eu acho que não é o problema individual dessas pessoas. As estruturas não atraem as pessoas a voltarem para ficarem nos países de origem. Por exemplo, no meu caso, eu voltei para a Guiné, tentei trabalhar lá, mas eu percebi que também não oferece muito, não. Que eu estava a pensar que oferecia. Eu poderia ficar assim, porque o país precisa de mim. Mas senti também a necessidade de fazer o passo seguinte, que era fazer o doutoramento, e acabei por voltar. Mas percebi também que as condições para essas pessoas para se reintegrarem no sistema guineense praticamente nulas. Como é que é? As estruturas, as políticas são praticamente nulas, não existem. Não o Estado guinense, o guinense sabe quantos jovens estão fora, e muito menos pensar como fazer esses jovens voltarem. Então, isso é um problema sério que Edu, não sei como é que é em Cabo Verde, se tem algumas estruturas pequenas para que atendem essas necessidades de reintegração ou de atrair esses estudantes que estão fora para voltarem. Desconheço. Também não. Desconheço. E o que o Fernando falou sobre a questão de procura por validação é interessante, né? Porque nossos políticos também, eles não romperam com essa lógica, né? Falando agora das pessoas que estiveram à frente, né, de todo o projeto de luta contra a colonização, por exemplo, uma geração de intelectuais, né, em que a Mica acabou de fazer parte, conhecida como geração de 50, que tem princípios, estavam embebidos em princípios africanistas, por exemplo, né, eles criaram, né, a ideia, um projeto de retorno à África, que é um projeto que também outros intelectuais que vieram antes dele, a ideia, né, se puseram contra, né, porque toda a sua formação, né, todo o seu posicionamento político tinha como base, né, modeladora, formadora, né, os parâmetros também eurocêntricos, né. Propuseram isso, esse projeto, né, de reaproximação, tanto que a luta, né, pela independência, né, que teve uma união entre cabo-verdianos e guineenses, não deram muito certo também, por conta da sua formação cultural, né, os cabo-verdianos também, eles se sentiam muito mais próximos culturalmente, até etnicamente, dos colonizadores, então acabou não dando certo, mas era um projeto interessante, mas que não foi colocado em prática de forma efetiva, a gente percebe, porque depois da colonização continuou-se as lógicas que estava, né, no currículo, no sistema de ensino, olhava sempre para a Europa. A questão da validação, que você fala, os próprios países buscam com relação à Europa, tem um autor, né, um sociólogo cabo-verdiano, Carlos dos Anjos, ele vai falar muito bem sobre isso. E também que a gente tem uma democracia, né, um ideal de democracia que esconde, de certa forma, Fernando, a sua base opressora, porque a democracia também está inserida dentro de um ideal neoliberal, que as pessoas precisam, de fato, procurar uma validação. As pessoas saem para fora, já que os parâmetros epistemológicos, ideológicos que governam o mundo, assim, de forma hegemonicamente falando, são os europeus. As pessoas acabam procurando, né, esses aparatos simbólicos, querem ostentar e precisam, de fato,
consumir tanto, né, possuir tanto, para que quando voltasse ao país consiga, né, com mais facilidade, emprego, entrar no sistema. Por que a democracia esconde, né, a sua parte opressora? Porque também acaba relegando para o indivíduo, né, tanto o fracasso como o sucesso, né, nessa sua busca, e acaba escondendo, né, a desigualdade que cria, né, e a gente fica com o ideal de que a gente vive num sistema democrático, mas não quer, que não é, né, esconde isso tudo, e que faz com que essa pessoa acaba não, né, entendendo, né, se conscientizando de que precisa, né, fazer uma busca, não só para si, mas pela coletividade, porque também está imbuído nesses princípios democráticos e também neoliberais que buscam só por si uma validação, que porque o que valida ele acaba também reinserindo na sociedade e lhe dando prestígio, né? Maior desprestígio. Então, também a gente precisa questionar, né, os pressupostos da nossa democracia, dos ideais da nossa democracia, porque oculta muitas coisas, oculta muitas desigualdades e também faz com que as pessoas acabam tendo um sentimento muito mais individualista, né, do que patriota, né, do que pensar na nação. Só para falar de que tudo isso também, a gente dá meia volta, a gente vê que tudo que a gente tem são legados coloniais, sabe? E que nossos partidos não é uma falta de visão, né? Tem a ver, mexe com os privilégios, mexe com a questão do poder. Não é porque não veem o que pode ser feito, só não querem fazer. Então, para fazer um resumo, antes de passarmos para a última pergunta, no caso para vocês, Fernando, quais são as propostas que tu apontaria, além desses que já apontaste, como mudanças no sistema de ensino nosso, para mudar a forma de ver as coisas, com o tipo de mentalidade que temos hoje, de sempre ter essa vontade de ser aprovado pelos padrões que temos hoje das sociedades. Que tipo de propostas apontaria como, talvez, ideais para superarmos isso? Tá. Antes de responder a sua questão, eu vou recuperar um pouquinho do que Edu falou sobre democracia, a farsa que é. Muita gente tem democracia como um valor em si. Eu não tenho democracia como um valor em si. Eu acho que democracia é um meio através do qual, claro, eu reconheço valores, né? É um meio através do qual a gente se organiza dentro do, assim, minimamente possível, né? A gente se organiza e tal. Então, democracia para mim não é um valor absoluto, não é um valor em si, no caso. E uma coisa curiosa, se você for ver na nossa história, Guiné-Bissau sobretudo, alguns países da África aí, você vai ver que grandes líderes, aqueles que deixaram de fato uma marca na história do país e uma proposta concreta de mudança, não chegaram ao poder através de uma democracia, através da eleição. Eu estava pensando sobre isso, por que seria? E aí, eu levantei umas possibilidades. Eu acho que, como a gente está falando aqui, né, toda essa dominação, toda essa estrutura colonial que ficou, né, embora os colonizadores tenham saído, mas essa estrutura ficou e tudo mais. E essa influência também ficou. Eu acho que fica mais difícil você chegar lá sem ser corrompido, seguindo essa lógica e as regras democráticas. Eu não estou pregando aqui golpe de Estado. Eu só estou dizendo que aqueles que conseguiram chegar lá de maneira disruptiva, deixaram marcas. Agora, se você seguir esse caminho até você chegar lá no topo, muitas das vezes você é deformado ao longo do processo. Estamos aqui falando, estamos aqui debatendo o país e tudo mais. Chega lá, se filia a um partido, começa a jogar, Durante esse tempo você corre o risco de ser completamente deformado. Daqui a um tempo, você volta e fala, como é que eu pensava daquele jeito lá? Essa gente mesmo é assim mesmo, não tem jeito mesmo. Daqui a pouco você começa a falar, esse povo não quer mesmo trabalhar, tem que apanhar, com os pretos mesmo tem que ser na marra, tem que ser na vara. É possível, porque você vai estar cercado de pessoas que pensam assim.
É só um pensamento assim, que eu pensei, pô, por que será? Ibrahim Traoré, hoje, todo mundo fala, pá, Ibrahim Traoré. Não sei, ele chegou lá, assim, de um jeito que a democracia, de fato, não tem servido muito. Talvez não seja. Então, ó, agora respondendo a sua pergunta, Avelino. Saídas ideais. Como é que é? A possibilidade de sairmos nesse fenômeno de perder sempre as pessoas qualificadas para o exterior. É a pergunta. Não, o que você precisa ter que vai identificar esse problema, que eu acho que talvez seja problema da Guiné, sim, né, em algumas áreas, sim, como sobretudo a medicina que você mencionou. Eu acho que tem bastante médicos guineenses fora. Mas por quê? Porque Simão Mendes, inclusive eu estava comentando isso com um colega, Isna, sobre o que Ladislau falou, dessa desconexão entre a formação e a realidade, e também o próprio investimento de Estado, porque ele falou bastante sobre alguns investimentos que o governo fez que não era para ter feito, que não era. Inclusive, eu acho que ele falou sobre aquela estrada. Hoje, o aeroporto é Bissau, mas não era Bissau, né? Aquilo ali era uma outra parte, nem me lembro mais, mas não era Bissau. Então, ele falou sobre a construção daquela estrada, que você poderia construir estradas para ligar zonas que produzem, né? Para você escoar produto para Bissau. E ele falou sobre algumas outras coisas, inclusive aquela fábrica de montagem, né, de carro. Falou que talvez o mais necessário seria investir em outra coisa, tecnologia mais concreta. E também ele falou uma tentativa de modernizar, assim, apressadamente. Você precisa dar energia para todo mundo, para depois você pensar em outras coisas, mais assim. Aí ele falou sobre as coisas, alguns materiais que o governo comprou lá para o Hospital Simão Mendes sem ter técnicos qualificados para usar aqueles materiais, cara. É ridículo isso, mas aconteceu. Então, sim, eu acho que tem essa fuga, porque a gente não tem condição. De novo, é o Estado. O Estado tem. Eu não consigo comprar esse discurso neoliberal que Edu muito mencionou, porque nós estamos numa fase da história que não dá para a gente falar, não, Estado, tudo é Estado, tudo é Estado. Sim, tudo tem que ser Estado por enquanto. O Estado tem que construir, para depois você falar em competição, para depois você falar em investimento privado e tudo mais. Mas você não tem aquelas condições básicas. Então, eu acho que o Estado tem que oferecer condições para esses que já têm formação, assim, qualificada e tudo mais, para atuarem no país, e aqueles que não, aqueles que querem sair para conseguir essa formação, o Estado precisa oferecer centros de formação, universidades qualificadas e melhorar a condição de vida de seus professores, aqueles professores que já têm, aqueles que já vão estar daqui a pouco, precisam ter condição, ter segurança, sabe? Precisa ter uma educação, um investimento sério, descentralização, no caso da Guiné, desses centros de formação, das universidades, porque hoje a gente fala, muitas das vezes aparece assim nas nossas conversas, um resumo da Guiné é Bissau, tudo se resume a Bissau. Isso não é uma coisa inocente, é evidência do quanto a gente resumiu o nosso país à capital. Eu acho que é necessário descentralizar, levar centros de formação, levar universidades para lugares, postos de serviço, melhor salário para pessoas que vão ficar no interior, que, claro, ainda tem muitas desvantagens em termos de infraestrutura. Então, eu acho que o Estado é um ator principal nisso daí. Não tem como a gente tirar Estado. Esse é o meu ponto de vista. Eduardo. Eu concordo com o Fernando, mas só queria pontuar novamente que, como é um problema que transcende e muito as questões políticas e econômicas do país, então ela acaba se inserindo num problema a nível global. Então, eu gostei muito Deixa eu ligar o computador. Só um segundo. Então, com certeza, são questões que o Fernando
apontou diminuir, né, consideravelmente as desigualdades internas no país que tem, mas é um problema que, como é muito mais complexo e se insere dentro de um problema maior, global, histórico, talvez precisa de uma solução também que supera, né, o que um país isoladamente pode fazer. Mohamed El-Hadi vai propor, né, algumas questões. Ele vai dizer assim: o desafio é buscar a melhor maneira de tornar benéfico o inevitável, imaginar arranjos sociopolíticos transnacionais capazes de fazer da mobilidade humana e da integração de currículos midiáticos uma vantagem e força, não um empecilho ou fraqueza. Projetar estratégias de ordem tanto prática e material como subjetiva e simbólica para reformular os sentidos de pertencimento e identificação, lealdade e reconhecimento. Ele vai dizer ainda que a discussão deve buscar soluções, né? A busca de soluções deve integrar um debate maior, né, que abrange, além dos tópicos pontuais do custo da fuga de cérebros, as possibilidades de sua compensação, questões relativas à cidadania global, direito dos povos e nações às mesmas oportunidades de desenvolvimento, né? Fernando pontuou também, desenvolvimento sustentável, solidariedade internacional e outros questionamentos que contestam os discursos econômicos ortodoxos, incapazes de pensar o mundo fora do quadro binário, limitado à demanda e oferta. Então, esses aqui são conjuntos de discussões e desafios que ele propõe que podem, né, em parte, minimizar ou suavizar os efeitos desse processo, desse fenômeno que é a fuga de cérebro. Desligado novamente, Avelino, seu microfone. Então, estamos a chegar ao fim. Eu só quero fazer uma última pergunta para vocês dois. 2 minutos cada um. O que vocês diriam para um jovem dos Palop que talvez está a decidir para vir estudar o CAST no exterior? Como é que é? Estudar no exterior, vocês consideram que os desafios e os sacrifícios que vocês passaram também, quem quiser vir, sim, são superáveis e vale a pena? Olha, eu vou responder isso trazendo Byung-Chul para o debate. Tem um livrinho dele, um livro bem pequenininho, é um ensaio, na verdade, Sociedade de Cansaço. Nesse livro, ele fala que a doença do século é uma doença psicológica, não é mais de vírus, assim, embora a gente tenha Covid, né, há pouco tempo, mas o problema do século é mais emocional. Então, para esse jovem que está pensando em vir estudar, eu recomendo, afinal, tudo que a gente conversou aqui leva, né, a conclusão de que vale a pena estudar fora. No entanto, a pessoa precisa saber que vai lidar com dificuldades, que a gente mencionou na semana passada, o distanciamento, e muito do lugar onde você vai se inserir, a forma como você vai ser tratado nesse lugar, pode te mudar, assim, profundamente você pode sofrer uma mudança. Antes de sair, no meu, acho que foi último ano de ensino médio, 12º, quando foi implementado na Guiné, eu fiz. A gente teve onde o professor separou a turma, pró estudar fora e contra estudar fora. Aí o grupo argumentou as vantagens, desvantagens de estudar fora e tudo mais. Ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci sobre isso, sobre estudar fora, que a depender do lugar onde você vai, como você vai ser tratado, isso pode mudar você para sempre. E você pode voltar. Por que eu trouxe Byung-Chul nesse debate? Porque isso hoje com a intensidade de tudo, com a exigência de sucesso, essa cobrança meio que de ser, sei lá, o melhor, sei lá, o mais destacado e tudo mais, piora esse quadro. Piora muito mais ainda esse quadro. Então, você precisa saber, você vai sair para estudar, tem riscos. Se você for muito bem tratado no lugar, como eu, aqui no Brasil, eu considero, o Brasil é um país que tem seus problemas, é óbvio. Isso é notável, o Brasil tem seus problemas, inclusive problemas raciais e tudo mais, tem violência policial, mas eu acho que, no geral,
Eu fui muito bem tratado aqui no Brasil. Fui muito bem tratado pelos meus professores, sobretudo na Unilab. Do primeiro dia ao último dia, fui muito bem tratado. Quando pensei que eu não fosse conseguir, que eu não tinha capacidade, de fato, para enfrentar uma formação universitária, tive professores que disseram, pô, você está indo bem, você está no caminho certo, tenha um pouquinho mais de paciência que vai dar tudo certo. Eu tive esses professores, eu tive amigos, e aqui eu fiz amizades que eu vou levar para a vida. Então, assim, casos isolados ali, acolá, assim, eu acho que, no geral, a minha experiência foi boa. Tanto é que eu vou voltar para a Guiné uma pessoa mais tranquila, uma pessoa meio que encontrou uma libertação. Eu também, graças à formação que eu tive e professores que eu tive, eu pude me reconectar com, como eu falei, esse nosso passado. Hoje eu não estou nem aí para certas aprovações. Então, no geral, a minha experiência aqui foi fenomenal. E eu espero que você tenha a mesma experiência. Mas você precisa saber que é possível ter outra experiência completamente diferente e desastrosa. Então, quando você for sair, saia pensando assim e vai preparado. E eu vou torcer para que você tenha a mesma experiência que eu tive, que eu estou tendo ainda, porque ainda estou aqui. Daqui a pouco eu vou embora, mas ainda ou muito melhor ainda. Sim. Eduardo, conselhos para quem talvez está a preparar em Cabo Verde, na Guiné, para estudar no exterior? Bom, meu conselho é que essa pessoa seja bastante objetivo com relação aos seus projetos pessoais, né? No sentido de ter bem planejado o que quer e nesse processo se dedique bastante. Que se essa pessoa, por exemplo, ao longo desse processo, por sorte, tenha inspirações militantes, né? Que faça isso, mas que procure talvez um grupo de colegas, né? Com mesmas pretensões, porque eu acho também que a gente não deve, de modo algum, imputar o peso dessa luta que parece eterna, porque é demais. Eu acho que é até um pouco desumanizador imputar ou querer que uma pessoa se insere, né, nessa luta, muito menos de forma solitária. Então, meu conselho aqui para a pessoa, aproveite o máximo, que esteja muito bem decidido do que quer fazer, né? E que também que ressignifique esse sentimento patriótico, né, que a gente tem, esse espírito de patriotismo que é alienante, que lhe dá uma outra dimensão, que sempre reflita sobre isso. Esses são meus conselhos, e que os desafios que a gente tem em qualquer lugar no mundo também, né? Tendo em conta, sobretudo, que nossas sociedades não são maravilhosas no sentido de nos oferecerem oportunidades. O conselho também que eu quero dar, sobretudo, é que, como todo o processo da vida são difíceis, muitas vezes temos frustrações, como o Fernando falou, também isso pode ocorrer, é que a pessoa, em primeiro lugar, se ame tanto ao ponto de saber seus limites, né? De não cair, né, nessas lógicas neoliberais, né, que nos imputa o dever, né, de conseguir um sucesso, e porque se a gente não conseguir, temos todos aquele sentimento de culpabilizar nós mesmos e de esquecer que a gente deu o nosso máximo, né? Então, que a gente busque sempre, né, se crescer espiritualmente, e que sim, é importante tudo isso, essa trajetória toda, né? Coisas materiais são importantes, obviamente, não vou dizer que não são, mas que a gente cresça no sentido espiritual, de ver que também, que por mais importante que elas sejam, coisas materiais, que elas não são tudo. Tem momentos que, como sempre, na verdade, nossa saúde mental, física, psicológica, vale mais. Então, tem momentos que a gente tem que parar e, dentro desse percurso todo, e ver até onde vale a pena lutar. Então, esses são meus conselhos. Muito obrigado, meus amigos, e quem estava a nos assistir, também muito obrigado. Somos agradecidos e, infelizmente, não conseguimos ler, se há perguntas que não respondemos, pedimos desculpas se há, e da próxima vamos fazer o melhor. Muito obrigado.
Eu não vi nenhuma pergunta aqui, mais comentários. Não, tranquilo. Pensei que tivesse perguntas, porque Sim. tem perguntas. Eu vi alguns comentários, mas perguntas específicas, acho que não. Eu vi o Lázaro a falar obrigado, boa tarde, a mandar forças. O Lázaro. E mais alguns colegas que entraram aqui a dar parabéns. Muito obrigado por vocês dois e até a próxima. Falou, tchau, tchau. A ideia era essa, fazer provocações, não é para dar uma receita aqui para as coisas acontecerem. Claro, né? A gente está aqui para aprender. Essa discussão também é nova para a gente, é um espaço para reflexão. Obrigado, tchau. Tchau, até mais, gente.